do Seu Direito, junto com o advogado Marcos Edvagner Salgado dos Santos, tirando as nossas dúvidas sobre preconceito, assédio moral, também no ambiente de trabalho. Não sabe quais são os seus direitos? A gente quer sim ajudar você. Deixa eu mandar um beijo mais que especial para a Marlene Justino, que está sempre com a gente aqui e sempre está conferindo o programa, muito querida também. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, a gente tem aqui no programa mais um convidado muito especial, né, Solange? Pois é, Luquinha, a gente está fazendo a nossa parte aí, né? A gente cobra tanto, mas a gente tem que saber o que está acontecendo aí no mundo político, né? Lei de zoneamento, sabe o que é a lei de zoneamento? Aquela que define a área, a região, né? Se ela pode ser comercial ou não, se é estritamente residencial, se é mista. Essa lei de zoneamento aqui em São José dos Campos era para ser votada no ano passado, mas pelo jeito não saiu ainda essa decisão. Quais os próximos planos aí para a cidade? Quem está aqui para nos orientar, para falar com a gente, é o presidente da Câmara de São José dos Campos, Shakespeare Carvalho. Feliz ano novo, Shakespeare. Feliz ano novo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Câmara em recesso por enquanto. Por enquanto é recesso. Por enquanto até que dia? Até fevereiro. É fevereiro aí. Fevereiro. Pois é, por falar em fevereiro, vamos falar primeiro da lei de zoneamento aqui em São José dos Campos, que já vem sendo discutida desde o ano passado, com a participação da população. Vai ser votada no mês que vem ou não? Na verdade, está em discussão ainda na Câmara Municipal, portanto, houve uma decisão judicial que, na verdade, suspendeu todos os trâmites. Então, a gente está aguardando ainda a decisão na instância jurídica ainda para que a gente possa, de fato, colocar em votação e apreciação na Câmara Municipal. Por enquanto, houve determinação para que se parasse todo o processo dentro da Câmara Municipal. Tá, isso mexe o quê com a população? Na verdade, isso prejudica a população porque a cidade ela está hoje com uma lei muito engessada, né, que é a lei de zoneamento que existe hoje em vigor. A gente sabe que a cidade precisa se tornar um pouco mais dinâmica e, com isso, atender às necessidades da cidade, a gente precisa de uma lei o mais breve possível. Então, na verdade, a Câmara está sempre à disposição para que a gente possa fazer todos os estudos, as análises com muita calma, muita tranquilidade, para a gente possa se aplicar para isso. E cobrar, a gente está aqui também para cobrar, não só de vocês, mas do Executivo, estrutura para isso, né? Porque Exatamente. Não adianta ter uma lei de zoneamento sem estrutura. A região do Aquários, por exemplo, aqui não tem estrutura viária nenhuma para suportar o World Trade Center. Ele vem ou não para São José dos Campos? Queremos que venha. É muito interessante que o World Trade Center venha para a cidade. É um investimento importante para a cidade. Estamos aí falando aproximadamente 5 a 7 mil gerações de emprego e, fora isso, todo o aquecimento do setor da construção civil que precisa ser aquecido. Porém, com regras, sabendo que tem que preservar a qualidade de vida da população de São José dos Campos, não podemos transformar num outro aquário. Nós temos que também ver a questão do impacto ali do trânsito, da geração de trânsito ali na região, toda a infraestrutura, a gente precisa fazer todo esse análise, que é o que a Câmara está prezando muito com a qualidade de vida para aquela região. Pois é, a gente vai entrar aí ano eleitoral, aquela questão toda. Você segue passo a passo o seu vereador, o seu deputado, né? A gente tem que prestar atenção no que eles estão fazendo, para onde foi seu voto. A gente tem um exemplo aqui de economia dentro da lei, dentro da ordem pública. A Câmara Municipal de São José dos Campos extinguiu aí 42 cargos, foi isso mais ou menos, gerando uma economia bastante significativa, né? Exatamente, nós tivemos a extinção de 42 cargos, cortamos na pele, são cargos de fato de vereadores, assessoria de vereadores, cada vereador cortando 2 cargos aí, então foi uma economia para a Câmara Municipal e para a cidade de 1,5 milhão por ano. Então, a gente sabe que essa economia é significativa para que a gente possa, de fato, atender outras necessidades da cidade. Então, a Câmara fez a sua parte também, cortando na carne os 42 cargos. Aí a pergunta da munícipe aqui, esse dinheiro vai para onde? Já que a economia está guardada em algum canto. Esse dinheiro, na verdade, no final do ano, a gente retorna ele para o município, retorna ele para a prefeitura, para o executivo, e com isso ele dá destinação, seja para instituições. Esse ano a gente fez aí a indicação para as instituições aqui da nossa cidade, a PAI, GAE, várias outras instituições importantes para a nossa cidade, e isso pode retornar tanto para a saúde como para que possa ter mais estrutura e infraestrutura para a cidade de São José. Antes da gente falar época de material escolar, você tocou num assunto bem importante, saúde. Ontem nós fizemos um programa aqui, é o primeiro verão brasileiro que temos 3 tipos de vírus no mesmo mosquitinho aí contaminando toda a população do Brasil. Mostramos imagens aqui no programa de São José dos Campos, Jacareí, de mato, lixo, poça d'água, ou seja, algumas pessoas não fazem a parte delas, mas parece também que o executivo não está cumprindo com a sua parte de saúde pública, ou seja, a gente está aí com uma epidemia e não está sendo cumprida a parte da prefeitura, não só de São José dos Campos, como de outras cidades também.
O que a Câmara pode fazer para cobrar efetivamente uma ação do órgão público? Na verdade, nós já temos cobrado, já desde o início, o legislativo é o ouvido mais sensível. A primeira vez a pessoa fala, eu vou lá na Câmara, vou falar com o vereador, ou vou procurar assessoria. Nós temos cobrado que, na verdade, precisa ter um planejamento de manutenção da cidade. Planejar a manutenção da cidade para que a gente possa fazer uma prevenção quanto à questão do mato, quanto à questão das bocas de lobos, que agora começa a questão do período da chuva. E também nós sabemos que temos aí muito lixo sendo jogado aí na cidade e que a gente precisa também ter esse cuidado. Ter a consciência de nós como cidadão, mas nós também como poder público, nós podemos estar atentos para que a gente possa fazer, de fato, a limpeza urbana um pouco mais detalhada. E a gente sabe que São José dos Campos é uma cidade diferenciada e a cidade precisa desse planejamento. É o que a gente tem cobrado, esse planejamento que, infelizmente, não tem acontecido. Não tem acontecido nem um pouco, eu sou prova viva disso na região onde eu moro. Só para terminar, presidente, a gente está em época de aula aí, já deu um quiprocó o ano passado em relação ao kit do material escolar aqui em São José dos Campos. Como é que está a comissão de investigação especial? Na verdade, foi feita a comissão, a SEI, né, Comissão Especial de Inquérito e de Investigação. A gente, na verdade, fez os análises que precisavam ser feitos e agora ela se encerrou, tiramos as conclusões de que houve realmente um superfaturamento, a diferença muito grande do primeiro ano da compra do kit escolar, e tanto é que agora a compra do kit escolar atual está dando a diferença de mais de 30%, ou seja, passou-se os anos, aumentou-se o valor do material, mesmo assim ainda tem uma diferença ainda de porcentagem muito grande. Então isso aí ainda está sendo investigado pelo Ministério Público, agora foi através do Ministério Público um setor que investiga corrupção nas prefeituras, e isso está sendo averiguado pelo órgão competente. E a população não tem como fazer parte disso? Não tem como investigar? Também? Ou seja, não é aberto para a gente? A população, na verdade, pode investigar. No portal de transparência existe, na verdade, já esses dados que têm sido colocados pela Prefeitura, também pelo Ministério Público, pode ser acompanhado também pela população. Pois é, e a gente está aqui com a Câmara Municipal de São José dos Campos, aqui tentando mostrar para vocês, né, um pouco aí do trabalho que pode ser feito. 2016 tem muita coisa pela frente, né, Muita presidente? coisa pela frente. É um ano que é curto pela questão eleitoral, mas a gente não pode ficar refém do calendário eleitoral. Nós temos que continuar trabalhando, independente de se tem eleição ou não, porque senão a gente tem que ter todo um planejamento para que a cidade possa voltar a crescer e voltar a se desenvolver. Ok, então a gente vai mostrar isso, falando nisso para você, um pouco a cada dia. Muito obrigada, Shakespeare, um lindo e feliz ano novo e que saia um ano novo melhor para a nossa cidade também. Obrigado, Solange. Muito obrigada. Um abraço para todo o pessoal da Câmara, né, Luquinha? Pois é, Sol. Rapidinho uma notícia que o PROCON do Rio de Janeiro autuou a Caixa Econômica Federal por publicidade enganosa ao divulgar em propagandas e noticiários durante todo o mês de dezembro que o prêmio da Mega Sena da virada seria de mais de 280 milhões de reais. O prêmio dividido pelos ganhadores foi de aproximadamente 246 milhões. Pois é, né? A assessoria da Caixa informou que avaliará a notificação para se manifestar posteriormente. E no próximo bloco a gente confere um jeito de lutar bem diferente, não sai daí, mas tem um recadinho que a gente recebeu do pessoal de casa, muito gostoso, olha só. Beijo, Sol. Obrigado, querido amigo. Tá tudo certo pro Natal? Beijo, Luquinho. Que vem filhinho de presente de Natal. Would you ever be my